Então, que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 18, de 15 a 20, que é o texto. Vou pegar um negócio aqui para mim segurar isso aqui. Mateus 18, de 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por seu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em cada coração aqui. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo dia de vida, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos ensina nesta manhã e em todo o dia. Seja, Senhor Deus, o nosso guia, nosso mestre, nosso professor, nos ensinando, nos ajudando a andar de acordo com a tua vontade. Em nome de Cristo. Amém. O autor do livro considera esses versículos que são mal aplicados. Realmente eu comecei a buscar alguma coisa e existe mesmo uma ideia de que é muito mal aplicado esses versículos. A turma, sabe esse negócio? Por exemplo, se tiver dois ou três reunidos em meu nome, então fica contando, a questão de 2 e 3, nós estamos mais que 2, então Deus está aqui. Aquele negócio que não tem nada a ver, ninguém ensina isso, aqui não se ensina isso. Está dentro de um contexto de disciplina, não tem nada a ver com quantidade de pessoas, porque Deus está em todos os lugares, né? Salmo 139, se você descer na sepultura, ou subir, ou ir em qualquer lugar, Deus está. Então, Deus está em todos os lugares. A presença dEle toma conta de tudo, preenche tudo. Então, não é isso. Então, precisamos ver o que é que está realmente falando, sem ser essas coisas que nós ouvimos. Tudo bem, tendo duas pessoas aqui, está ótimo, Deus está aqui. Que Deus está, mas não é esse o contexto. Então, por isso que a gente acaba aplicando, né, aquilo que se ensina no dia a dia aí, e na verdade nós aprendemos foi errado. E diz ainda que não devemos desprezar qualquer texto da Bíblia. Então, tem gente que é como Apocalipse, né? Vamos pular esse negócio, porque já que eu não sei explicar, deixa para lá, que é melhor, né? Tinha uma irmã lá em Valparaíso, que quando pregava Apocalipse, ela falou, pelo amor de Deus, para com isso que eu não quero saber disso, não. E tem tanta coisa para a gente saber da Bíblia, para querer saber de Apocalipse, né? E então, o negócio dela, disse que ela ficava com medo, então deixa para lá. Não precisa ler a Bíblia, Apocalipse da Bíblia. Então, essas são coisas que a Bíblia é a palavra de Deus de
Gênesis e Apocalipse, então nós podemos ler e devemos ler tudo, e na verdade devemos decorar como estamos fazendo aí em Gálatas 2:20. Nós devemos então olhar para aquilo que está escrito e extrair lições que possam nos abençoar, certo? Nós vamos olhar aquilo que nós podemos entender, tirar algumas lições para nós. E é esse o meu objetivo, pegar esse texto, olhar, mas o principal é tirar pelo menos algumas lições desse texto para a nossa vida. Porque é importante ler a Bíblia, é importante estudar a palavra, é importante você saber a mesma coisa que eu sei, nós aprendemos junto, e que a igreja fala uma língua só, a igreja ensina a igreja aquilo que a Bíblia está escrito. Primeiro, o versículo 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Na verdade, essa é uma das primeiras mensagens que eu preguei aqui na terceira, até foi num culto de jovens. Foi a primeira vez que eu preguei essa mensagem, e foi aqui na casa do patrão, na chácara do patrão do Flávio, ainda do Zeca lá, tinha uma chácara lá, que fizeram um programa lá, a turma da Maria Cavalcante, e me chamaram para pregar, e acho que foi lá, acho que foi até a Berta que me chamou para pregar isso. Então, eu vim aprender agora, tá? Eu preguei, mas vim aprender agora alguma coisa a mais. Se teu irmão pecar contra ti, vai... Aqui é a primeira coisa. Se teu irmão pecar contra ti. Você acha que teu irmão vai pecar contra ti? Sim ou não? Sim. Você acha que teu irmão pode pecar? Não, Kleber? Não, né? Você nem pode continuar desse jeito aí, senão nós vamos ficar o dia todo, né? Se teu irmão, primeira coisa que nós temos que ver está chamando de irmão, é salvo, é membro da igreja, verdade, não é? É irmão, é um salvo, é membro da igreja. Nós estamos aqui e até então vamos considerar, nós estamos aqui como igreja, estamos aqui entre irmãos, pessoa salva por Jesus Cristo e da igreja, corpo de Cristo, somos irmãos. Então, entre esses pessoal, se um desses pecar contra ti, e a outra coisa é pecar contra ti, você acha que tem algum livre que não irá pecar de jeito nenhum contra ti? Só o Kleber que acha que não. Qualquer um, a Bíblia diz que em 1 João 1,8, coloca aí, por favor, 1 João 1,8, agora eu posso até olhar para lá para trás, olha lá. Se dissermos que não temos pecados, nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, nós não estamos no céu, estamos aqui nesse mundo de pecado ainda, nos envolvidos, desviando do pecado. E aí a palavra de Deus nos orienta a nos livrar desse pecado, a correr dele, a se revestir, tudo isso tem de orientação. Mas nós estamos sujeitos a magoar o irmão. E a Bíblia não, se tem uma lição dessa, é porque ela não está escondendo que você pode
Você pode magoar um irmão ainda hoje. Pode magoar, pode pecar contra esse irmão. Então nós podemos sim. É irmão, é salvo, é da igreja, do mesmo convívio, mas pode pecar contra ti. Só que aí entra o grande ensino da palavra de Deus. Porque isso, o propósito da Bíblia é esse. Olha, tem um texto aqui dizendo que nós somos crentes em Jesus Cristo, salvo pelo poder, pelo sangue, pela graça maravilhosa de Cristo, somos remidos, mas nós estamos aqui nesse mundo e podemos pecar um contra ele. Mas e se pecar? Então, aqui a palavra está, vai. E aqui essa palavra é uma das mais fortes que tem, e mais rejeitada entre os que pecaram. Entre eu e você. Esse vai é uma das coisas mais rejeitadas, uma das palavrinhas mais rejeitadas. As 3 palavrinhas do amor e as 3 palavrinhas que está. Vai. A maioria argumenta para não ir. Tem bastante, e aqui tem, com certeza tem, bastante desculpa para esse vai. Porque a Bíblia diz assim, vai aguilo. Então esse vai, essa a palavra rejeitada desse texto, é uma palavra que nós argumentamos. Como? De que forma nós argumentamos? Não adianta aí. Ele não quer resolver o problema. Eu até quero, né? Eu sou santo, né? Falar em santo, santo ganhou ontem. Eu sou santo. Eu sou santo. Mas o camarada lá, por mais que ele seja crente, meu irmão, mas ele não quer, né? Ele está com birra, ele não vai perdoar, ele não vai querer conversar sobre o assunto, ele errou, mas não gosta de ser, sabe, eu vou achar um monte de situações de desculpa para mim não ir, porque a palavra não diz, não é você que pecou contra mim que vem. Você pecou, eu estou ofendido, mas quem tem que ir sou eu. Vai. E a hora que vocês pensarem mais, eu não estou falando que vocês não pensaram nisso, não. Pode ser que vocês pensaram até muito mais que eu. Mas como não estou falando para um grupo de pessoas, tem pessoas que, como eu, não pensaram tanto nesse vai. Mas a hora que vocês pensarem bem nesse vai, vocês vão entender que esse vai é muito forte, é muito especial no texto e nessa comunhão de resoluções de problemas, de disciplina da igreja. Por quê? Porque o próximo é, vai aguilo. E o que é isso? Eu tenho que ir para alguém que pecou contra mim, eu tenho que ir, e eu tenho que ali ter um processo de restauração daquela pessoa. A primeira coisa é, qual é a coisa mais importante de uma comunicação que não atrapalha, não traz ruído para a comunicação? Qual é a coisa mais importante? Ouvir. Ouvir. Que já é difícil. O vai já está envolvido no ouvir. Se você vai, você tem que ter primeiro no teu coração esse propósito, a mente, eu vou primeiro ouvir. Vou falar para a pessoa. Vou ouvir. Ouvir as desculpas, as explicações dele, ouvir o que ele tem a dizer. Mas para ele dizer o que tem a dizer,
eu preciso repreendê-lo. E faz parte desse vai. Vai e repreende seu irmão. Mas vai com esse propósito de ouvir o que ele tem, porque dependendo do que ele falar, nós vamos trabalhar para um acordo diante de Deus. É você e ele só. Então vai com o propósito de ouvir o que ele tem, mas repreende-o. Fala, olha, você pecou contra mim. Você me ofendeu. Talvez a pessoa nem esteja entendendo que tenha feito uma ofensa tão forte, e você está ofendido, e você precisa resolver. Então vai, cumprindo a palavra de Deus, vai, você e ele só, e disposto a ouvir o que ele tem, mas repreende, dizendo para ele que ele pecou, e você precisa de uma explicação dele. E nessa explicação ele vai explicar, você vai só ouvir. Você vai tentar entender o que ele está dizendo, para que possa se chegar num denominador comum, numa situação em que nós vamos resolver o problema, não criar outro. Não se vai para criar outro problema, vai para resolver o problema. Então vai você e ele só, repreende-o, ouça. E se ele te ouvir, é outro passo. Se ele fala, puxa, rapaz, eu fiz isso, e eu estava nessa situação, e outra, naquele dia morreu meu pai e minha mãe, não sei o quê, e é uma situação, ele pode explicar situações que você fala, tá bom. E ele pode pedir perdão. Agora, aqui dá para a gente, se a gente fosse conversar situações, dá para você tirar um monte de coisa aqui também. Por quê? Porque se ele te ouvir, se ele reconhecer o erro, se ele explicar, se ele pedir perdão, diz o texto que você ganha teu irmão e está solucionado. Mas aí, por isso que a Bíblia é excelente, que ela está dizendo que você tem que estudar isso aqui e olhar atrás. E o que eu fiz atrás? E o que aconteceu antes? Porque se eu tive um problema, se meu irmão pecou contra ti, eu, ao invés de ir com ele, eu fui com outro? Eu fui com pessoas, com amigas ou amigos? Eu fui falar com alguém que não tinha nada a ver com a história? Eu fui cochichar, você está sabendo o que está acontecendo? Aquela pessoa, ela nem irmão rapaz, fez isso, fez aquilo. Depois eu vou lá para resolver o problema? E o que eu criei antes? Então, olha que situação a Bíblia nos coloca. Se teu irmão pecar contra ti, não saia falando para outros irmãos, porque você está criando contenda. E o pior pecado dentro da igreja é criar contenda entre irmãos. Então nós estamos num cercado perigoso aqui. A palavra de Deus está nos colocando num lugar que fala assim, olha, aqui você vai ter que saber o que realmente você dá passo. Os passos que você dá aqui. Precisa entender. Então, ganhei meu irmão. Se ganhar o irmão colocou uma pedra, acabou. O coração dele está limpo, meu coração está limpo, nós vamos, resolvemos. Estamos como se tivesse começado, criado tivesse convertido hoje, todo mundo, aquela maior felicidade. Começar de novo, começar do zero. Então, aí é ganhar o teu irmão. Agora, quem ganha aí? E por que ganha? Quem ganha nessa situação? Os dois ganham.
Os dois ganham. Mas, na verdade, quem ganha é quem vai. Esse é o segredo. Quem vai é quem ganha. Porque ele foi, buscou, ouviu, e houve perdão, e ele então, que era ofendido, não é mais ofendido mais. O outro ganha também, concordo com a irmã, mas aquele que foi, aquele que observou a palavra e o vai e foi, esse é o vitorioso. Exatamente porque ele cumpriu a Bíblia nos seus detalhes. Vai, e ele foi. O versículo 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, toma uma ou duas pessoas contigo. Você já foi, não teve sucesso, o homem está irrepreensível, a pessoa está irrepreensível. Então a Bíblia diz que você deve tomar uma pessoa ou duas e marcar com ele. Daí a responsabilidade aumenta. Daí o problema de você ser bíblico, de você realmente cumprir a palavra de Deus, a responsabilidade sua aumenta, porque você, além de você, tem mais um ou dois, que precisa estar no mesmo espírito, entendendo essa mensagem para chegar e resolver o problema, sem que isso não pode sair daquele que a Bíblia diz que é só você e ele só. Você e ele só. Não pode sair disso. A você e ele só, depois os seus convidados apenas, não mais. Então tem que ser pessoas de confiança, pessoas que não vão falar para outros, e pessoas que vão estar no mesmo espírito. Aí nós temos, eu quero pensar que vocês pensam junto. Pensa aí, numa coisa difícil de ser, é a testemunha, ser testemunha. É difícil demais ser testemunha. Eu teve uns tempos que eu tive tanta angústia com o negócio de testemunha, que me dava vontade de pedir a conta da firma, que tanto de ser testemunha, que eu fui em testemunha do Ministério do Trabalho para defender a firma, contra funcionário. Mas esquece isso aí, mas só para falar da angústia que dá. Quando a pessoa é certa, quer as coisas certas. É pelo testemunhos que toda palavra se estabeleça. As testemunhas não podem mentirem, nem amenizar. Deixa para lá, ou o que ela fez não foi tão forte, o pecado não é tão grande. A testemunha não pode ajudar nisso. Testemunha é só para ouvir calado, sair calado, e se for necessário ela falar, que não será ali, que é importante saber disso. As duas testemunhas não vão lá para testemunhar nada, elas vão lá para falar nada, vão lá para testemunhar o fato, ficar ali, ouvir e guardar para si. Por quê? Porque se necessário é depois, no outro passo. Aqui não é necessário testemunha. Falar, abrir a boca, dar opinião. Então, se você é testemunha, você vai lá para testemunhar o fato. Não é para dar opinião. Você não vai para ajudar. Eu vou lá dar uma ajuda para o irmão e começa a gerar. Se visita, eu já fiz muita visita, em visita,
Você vai fazer visita, a pessoa que está junto com você começa a falar, acaba, estraga a visita. Imagina um testemunho, o que faz, né? Que estraga o que não faz. Então, tem pessoas que têm que aprender até fazer visita. Tem que falar na hora que for chamado a falar, só isso. Mas a testemunha não pode mentir, não pode amenizar, nem inflamar as coisas, nem falar quem está, né, julgar quem está certo, quem está errado. As palavras das testemunhas serão usadas para a decisão da igreja reunida, só isso, mais nada. Tem que guardar a sua palavra, porque mais tarde serão usadas para quando a igreja se reunir, para tratar daquilo, se caso necessário. Se não, está resolvido também. E tem que estar resolvido não só contra o infrator, contra quem pecou, contra quem foi ofendido, mas agora tem duas testemunhas que tem que estar no mesmo espírito de acabou aqui. Acabou aqui. Isso é igreja. É um processo muito secreto até chegar à igreja. Apenas 4 pessoas devem saber do problema. 4 pessoas sabem sobre o assunto. Quem pecou, a vítima e as 2 testemunhas. Mas ninguém, não é necessário mais ninguém saber do assunto. Porque senão vira pecado de todo mundo. Terceiro, 17 diz: se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Aqui tem 2 etapas. Se não atender, diz a igreja. Dizer a igreja, aqui entra uma. E considerar ele como gentil e publicano é o quarto passo. Então, primeira coisa que notamos aqui é que está descartado. Olha, presta atenção nisso aí. Presta atenção, para se você tiver que falar com alguém, você já sabe. Está descartado o ensino, os desigrejados aí, aquela turma que fala sobre os desigrejados. Está descartado esse negócio de desigrejado, sei lá como. Está descartado. Aqui some. Por quê? Leva a igreja. Que igreja? Se ele não pertence à igreja. Jesus ia falar para levar para a igreja se a pessoa não tem igreja? Se ela é crente em casa mesmo? Então isso aí é papo furado. Isso aí é coisa de crente que não é crente. Negócio de desigrejado. Então presta atenção. Como levar a igreja se não tem igreja? Se não pertence a igreja nenhuma. Então, crente tem que pertencer à igreja. Já foi falado isso aqui, é a nossa opinião. Crente tem que pertencer à igreja, ser responsável pela igreja, inclusive nas resoluções de problemas. Isso está aí nosso ensino da membresia saudável. Como alguém que se diz salvos, crentes, irmãos, sem frequentar a igreja, poderá julgar? Não pode. Nem julgar ninguém. Se é para levar para a igreja, você não pode julgar problema de ninguém, porque você não pertence à igreja. Talvez seja até por esta razão que eles gostam de ser chamado desigrejado, porque não tem responsabilidade com nada. Daí vive nesse mundo aqui sem nenhuma responsabilidade. Crente tem que ter igreja. Uma segunda coisa muito importante aqui foi o pacto que nós fizemos. Aí no final do ano, a maioria da igreja, os que estavam aqui pelo menos no último culto, assinaram o pacto, foi lido, fizeram o pacto, nós somos a responsável para fazer isso aí, um pacto.
O pacto me leva à submissão e reconhecimento das autoridades constituídas. Então, nós não somos aqui um grupo de cada um faz o que quer, não. Nós temos aqui um grupo organizado que elegeu uma diretoria dentro da palavra de Deus. E qual é a diretoria? Misericórdia. A diretoria é diáconos e pastor. Então, essa diretoria, diácono e pastor, foi eleita pela igreja, e a igreja tem que entender que foi dado a essa diretoria autoridade. É nós que demos essa autoridade a esses irmãos. Então, por que isso que eu estou falando é importante? Porque o que vai chegar diz a igreja, não é você chegar aqui e falar, pessoal, tem uma novidade aqui para vocês, ó, tem um irmão aí que pecou contra outro, nós fomos lá, mas não resolvemos não. Não é chegar a dizer à igreja desse jeito, não é anunciar para a igreja, é buscar a solução diante das autoridades que eu constituí como igreja, no pacto que eu fiz de obedecer à igreja em todo sentido, a diretoria que eu constituí, os diáconos que foram empossados aqui, esses homens têm que poder, nós falamos que esses homens são orientados pelo Espírito Santo para fazer o quê? Para resolver problemas da igreja junto com a igreja, mas eles têm autoridade para fazer isso. Então, se eu tenho que dizer à igreja, eu tenho que chegar nessa autoridade e falar o que está acontecendo, para que essa autoridade da igreja pense numa maneira de resolver aquilo, antes que toda a igreja fique sabendo, porque tem a condição ainda deles resolver isso, sem que a igreja fique sabendo. Fica sabendo os 4, e a diretoria do responsável. Daí diz a igreja são as autoridades, ou pode dizer ao pastor, ou pode dizer a qualquer um dos diáconos que a igreja elegeu. Daí essa igreja faz o quê? Vai falar, vai chamar o rapaz, e se ele então não ouvir esse grupo, daí sim, daí todos nós temos que compreender uma coisa, nós estamos com um problema que foi seguido todos os passos e não foi resolvido. Se foi seguido todos os passos e não resolvido, quem vai decidir isso? É o pastor? É os diáconos? Não, é a igreja toda. Aí sim, o que a igreja vai ser levado para a igreja decidir? Que ele será já que não quer nada com Deus, não quer arrepender-se, e sem arrependimento não há remissão dos pecados. Sem arrependimento não tem como você solucionar esse problema, ele tem que se arrepender, ele tem que pedir perdão. Já que ele não faz isso, é considerado um descrente. O que ele precisa começar a fazer? Nós vamos excluir, a exclusão aqui é meia forçada, tem alguns falando, não podemos excluir, não, nós podemos considerar como um gentil, como uma pessoa que precisa agora, não é de edificação, não é de crescimento, ela precisa de evangelização, ela precisa conhecer a Cristo. Então o processo é esse, até chegar a pessoa que não quer de jeito nenhum, essa pessoa precisa de Cristo, precisa nascer de novo, precisa começar a sua vida novamente. Então, eu sou crente, já nasci muito tempo, nasceu nada. E aí é que você vai saber, se você teve todo esse processo que a igreja fez certinho, e você não perdoou o seu irmão, então você precisa começar tudo de novo. Você precisa receber Jesus no seu coração, você precisa nascer de novo, você precisa começar como novo nascido, numa nova vida, tudo. Eu vou parar, né? Porque tem coisa aqui. Deixa eu ler isso aqui. O pacto nos leva a submissão e reconhecimento, autoridade constituída, dizer à igreja é levar para a diretoria e eleita e obedecer, como a igreja
a decisão que Cristo nos ensinou, aguardando que ainda haja arrependimento. Se não houver a igreja representada, então será como a aprovação da igreja, considerando gentil e publicano, quer dizer, retornando a pessoa na evangelização. Duas coisas aqui, para me encerrar, eu vou parar, as duas coisas que final aqui, o fato da igreja, aquilo que Deus aprova, que você, meu Deus, faltou a palavra, o problema de velho é isso, de repente falta a palavra, mas aquilo que você fez aqui na terra e foi aceito no céu, foi confirmado no céu, são dois textos, esse e o texto do versículo 20, que diz, porque se estiverem dois ou três reunidos em meu nome, estarei. Então, são dois textos que está dentro desse contexto. Por que acontece isso? Ligardes, olha a palavra. Então, versículo 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Na verdade, se você tiver feito todos os passos como Deus nos orienta, é claro que Deus está no meio, Deus está junto. E é isso que não precisa falar assim, mas eu vou pegar um irmão e vou desligar esse irmão não vai ser mais irmão, vai ter que começar tudo, vai ter que... É melhor para ele, e melhor para nós também, porque, primeiro para nós, porque obedecemos a palavra, para o irmãozinho, porque começou a aprender a Bíblia do meio certo. Então, se você desligar, terá sido desligada, porque Deus é o Deus que está no meio desse, é Ele que ensinou, é Ele que deu esses passos, e é Ele que está na frente de tudo. Nós só estamos obedecendo a sua palavra. Que Deus abençoe, e eu não quero tomar mais tempo. Tchau.